Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 14 de setembro de 2022, uma quarta-feira. São 19 horas e 30 minutos aqui na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria nós encontrarmos companheiros interessados no estudo sério da doutrina dos Espíritos. Nós estamos estudando do referido livro o capítulo 2º, Encarnação dos Espíritos, do livro 2º também. A questão é a de número 147. O item é o de número 3, materialismo. Questão 147. O Bruno Nascimento está conosco também. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Então, vamos dar início, então, à questão que dá início ao nosso estudo dessa noite. Item 3, materialismo, questão 147. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? Então, para entender melhor a pergunta de Kardec, os fisiologistas são aqueles que estudam a estrutura dos seres. Desculpe, os anatomistas são aqueles que estudam as estruturas dos seres. E os fisiologistas são aqueles que estudam o funcionamento físico, orgânico e bioquímico dos seres. Isto que é anatomia e fisiologia. Só para entender aquilo, por que Kardec está fazendo essa pergunta e por que aqueles que estudam, se aprofundam nas ciências naturais, são geralmente levados ao materialismo. Os espíritos superiores respondem o seguinte: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. E a gente vê que, se existe uma ciência na Terra que a gente pode considerar dinâmica, essa é a ciência médica, né? Nos meus 70 anos de idade, eu já vi o café passar de vilão a herói pelo menos umas 20 vezes, pelo menos. Ele uma hora é vilão, outra hora é herói, e assim sucessivamente. Cada um, do seu ponto de vista, segundo os seus estudos, tem uma teoria a respeito das qualidades do café. A Marinausa Francisca entrou também. Boa noite, seja bem-vinda. Marineusa, desculpa, Marineusa. Bem-vinda, viu? Questão de número 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Pergunta de Kardec. Resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo. Quando ele fala em abusar, está falando do nosso livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de refletir a respeito das coisas, de pensar, de criar as nossas próprias teorias a respeito do que quer que seja. É legítimo isso. É legítimo porque é permitido, o livre-arbítrio é uma lei, é uma lei natural. Sendo natural, ela vem do Criador. É uma lei da natureza. Tudo que é da natureza é criado por Deus. Então, o livre-arbítrio
é uma lei tão natural quanto qualquer outra lei que rege o mundo material e todas as leis que regem o mundo moral. Então, é permitido ao homem. Não é? O que estranha aqueles que estudam a filosofia, aqueles que estudam as religiões, aqueles que confiam no Criador, é que eles fazem disso um princípio inalterável das coisas. Não existe nada além disso, além do que eu estou vendo. Não existe nada além da matéria. E matéria, para eles, é tudo o que eles podem medir, pesar e sentir. Fora disso, o resto é tudo coisas enganosas, coisas criadas pelos homens para iludir os próprios homens. É assim que o materialista pensa a respeito das coisas. E é um absurdo, porque tudo, indistintamente tudo, é complexo. Não tem nada que não seja complexo. Não é? Uma vez a minha filha ela fez a Faculdade Paulista de Medicina, e lá na faculdade, no primeiro ano, ela tirou da cabeça de ser médica para ser enfermeira. E eu perguntei para ela por que ela tinha tomado essa decisão. Ela falou: pai, porque o enfermeiro fica com o paciente, o médico não. E eu quero estar com o paciente. Então, esse foi o objetivo pelo qual ela mudou de ideia. Aí, uma vez, ela estava estudando lá as passagens das veias, das artérias, entre os ossos. E ela me mostrou esse estudo. Né? Eu tinha comprado uma caveirinha de plástico para ela, mais ou menos uns 60, 70 centímetros de altura, para ela poder fazer os estudos dela e tal. Mas é uma coisa extremamente complexa. Ela tinha que decorar aquele troço para uma prova que ela tinha e tal. Então, é tudo muito complexo. Não tem nada simples no universo. Tudo é complexo. Nada está ao alcance da criação do homem. Tudo é criado por uma inteligência, por alguém que está fora desse contexto humano, fora da inteligência humana. A inteligência humana é limitada. Ela vai se desenvolvendo com o tempo e deve alcançar parâmetros que para nós são incompreensíveis, né? Para os espíritos puros, né? Para os espíritos superiores. Mas até lá, nós somos meros espectadores das coisas, da vida e de tudo que a gente encontra, não é? Então, os espíritos superiores respondem o seguinte: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que eles permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Uma parte da culpa do materialismo desses cientistas, desses estudiosos do mundo material, da vida aqui na Terra e das coisas que aqui habitam, é a própria religião, não é? Como é que a gente quer que uma pessoa ligada à ciência confie em um Deus antropomórfico? Um Deus que tem a aparência do homem e que se comporta como ele. Tem humor, se agrada dos pequenos presentes que recebe, se ira contra a sua própria criação, pune a sua criação, que na realidade não é nem um pouco misericordioso, nem um pouco bom, nem um pouco justo. Evidentemente, o cara vai... A hora que ele recebe essa informação, ele fala: peraí, não é isso que a natureza mostra, não. A
alguma coisa está errada. Ou esse Deus não existe, ou a natureza que está certa. É onde você cria muito mais ateus do que crentes. Agora, apresente um Deus compatível com a sua justiça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, sobretudo com a sua justiça. E esses homens vão mudar a sua maneira de encarar, de entender as coisas, com certeza, com a mais absoluta certeza. Conversando com pessoas que estudam a ciência, é comum, você sabe, não dá para acreditar nesse Deus que esses caras apresentam. Não dá, desculpe, mas não dá. Até porque aqueles que apresentam esse Deus antropomórfico, eles são os primeiros a quebrarem as regras que eles mesmos impõem aos seus seguidores. Então, como é que a gente quer que esses caras vão acreditar num Deus desse tipo? Não é possível, não é? Então, o Espiritismo vem exatamente para mostrar ao homem que esse Deus é, sim, um Deus misericordioso, justo e bom. E que, sobretudo, nós não devemos encarar a vida do ponto de vista de uma única existência. Não é? Que a morte prematura dos seres, por exemplo, ela está dentro da justiça do Criador. E ela ocorre porque esta justiça manda que assim seja feito, e porque os espíritos ligados a esse fato, tanto o desencarnante quanto aqueles que estão ligados ao fato, precisam daquela ocorrência para poderem progredir. Quer dizer, tudo que ocorre na Terra não ocorre por imposição de um Criador bruto, extravagante, que tem humor, um dia levanta bem, outro dia não está tão bem assim, como o homem, né? Nada disso é assim. Nada do que acontece na Terra. E se nós pensarmos dessa forma toda que você está colocando, e é a verdadeira, é a única maneira de pensar, o materialismo não teria como não criar a figura de Deus como criou. Né? Se você parar para pensar, ou seja, havia né, dentro do conceito materialista, a necessidade de criar um Deus materializado. Na realidade, de desconstruir a ideia de Deus, né? Exatamente. É o propósito dele, né? De Deus construindo um Deus materializado. Exatamente. Isso deu ensejo a uma série de outras coisas, né? Por exemplo, o comunismo é construído em cima da ideia da desconstrução de Deus e da crença, não é? Eles construíram essa ideologia política em cima disso, né? E eles chamam de religião de ópio do povo, uma coisa feita para enganar, para iludir, né? Então, olha o que a religião mal construída, mal formulada, mal explicada leva o homem. A gente sabe que o catolicismo, por exemplo, nasceu de uma necessidade política e econômica. Então, como é que alguma coisa que nasce de uma necessidade política pode ser boa? Existente até hoje, né? De uma força muito grande. Muito grande. Isso é a maioria das pessoas no mundo são católicas. Na realidade, se você analisar com coerência a adesão ao catolicismo, a gente pode pegar desse universo de 100% dos seguidores do catolicismo, 50% é aquele católico que se confessa católico por não ter outra opção. Exatamente. Ele não vai na igreja, ele não frequenta a igreja, ele não discute religião. A religião e política é uma coisa que não se discute e tal. Eu vi minha mãe falar muito isso. Minha mãe era católica. Minha mãe sempre falava e repetia muito isso e tal, né? Os outros 50% que sobram, quer dizer, desse universo, 50% já fica aí à margem. Desses outros 50% que sobram, você pode tirar pelo menos mais 50% daqueles que vão eventualmente na igreja. Eventualmente, né? E o que resta aí são aqueles que efetivamente trabalham,
aqueles que efetivamente se dedicam, porque é uma comunidade respeitável. O trabalho social da igreja é um trabalho respeitável, a gente não pode negar isso. Mas a Igreja Católica em si não faz nada por ninguém. Todo o trabalho é feito por aqueles que seguem o catolicismo, por esses trabalhadores, por essas pessoas empenhadas em ajudar o próximo, em ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Por exemplo, nós temos aqui já o trabalho dos vicentinos, trabalho respeitabilíssimo, né? Trabalho de se tirar o chapéu. É muito bonito, eles são muito empenhados em ajudar e tal, é um negócio muito interessante, é muito respeitável. Né? Mas nenhuma religião que nasce de uma necessidade política e econômica pode ser boa. Né? Essa é, infelizmente, a realidade. E eles têm, e o grande problema da religião, e todas, eu digo de todas, de um modo geral, são os dogmas. Né? O dogmatismo das religiões vão levar as religiões, se elas não mudarem, a deixarem de existir. Com certeza, você não impõe. Hoje em dia, é muito difícil você impor uma crença. É muito difícil chegar para e falar, você tem que acreditar porque eu estou mandando. Era assim aí, né? No século XIV, século XV, antes disso, né? E depois disso também, no tempo de Kardec, quem mandava na França era a igreja. Né? As pessoas eram julgadas pela justiça da França conforme a sua posição social. Conforme a sua posição social. Olha que absurdo. Aqueles que pertenciam à classe média e à elite da sociedade não eram nem julgados. Né? Então, como discutir justiça, como discutir política num estado de coisa desse? Não tem nem como. Hoje em dia nós temos muito mais liberdade, né, muito mais condição intelectual, né, por exemplo, de discutir essas questões. Naquela época, não. A igreja sempre foi a dona da verdade. Aqui no Brasil também. Quando o Brasil quando os reis de Portugal vêm para o Brasil fugindo da guerra, né, eles chegam aqui no Brasil, Dom Pedro I cria, ou foi Dom João VI, não me lembro agora exatamente, desculpem os amigos, ele cria a primeira Constituição brasileira. Acho que foi Dom Pedro I. Ele criou a primeira Constituição brasileira. Na primeira Constituição brasileira, isso tem na internet, viu? Podem buscar pelo Google e baixar, eu li todinha ela. Né? Ele escreveu, foi escrito por ele. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. Ela é a religião oficial do Brasil. Está escrito lá. A religião oficial do Brasil é o catolicismo. É a Igreja Católica. Então, aqui também havia a supremacia da Igreja Católica, também aqui no Brasil. Depois, o nosso querido Rui Barbosa, aquele baiano altamente intelectualizado, altamente inteligente, né, criou um país laico. Retirou a Igreja dessa supremacia e a República ficou mais livre para agir. Mas, se vocês procurarem ler a história dessa situação, o Rui escreve um livro chamado O Papa e o Concílio. Eu li esse livro. Né? O Papa e o Concílio foi escrito por Janus, que era o pseudônimo de um alemão, que ele precisou escrever com pseudônimo para não ser executado, na Alemanha daquela época. E o Rui adota esse livro para poder explicar por que ele estava defendendo um país laico, uma Constituição laica. Não é? E o Rui escreve, o livro do Janus tem, sei lá, vamos por hipótese, tem 200 páginas. O Rui escreve um livro de 600 páginas para explicar o livro do Janus. Não é? E defende essa posição de um país laico, de uma Constituição laica, né, e ganha a sua teoria, o empenho que ele se dedicou, acabou tornando o Brasil um país laico, para a aventura do brasileiro. Né? O país não é ateu, muita gente confunde laicismo com ateísmo, é extremamente errado esse posicionamento. O Brasil é laico, não é ateu.
Pelo contrário, não é? Ele tolera, compreende, aceita e permite a prática religiosa de qualquer religião, e nenhuma tem supremacia sobre a outra. Mas o que a igreja esperneou naquela época por causa disso, vocês não fazem ideia. A igreja esperneou muito, porque ela queria, o objetivo da igreja católica é estar sempre ligada ao poder, mandando. Como é que a gente quer que uma pessoa ligada à ciência, estude ciência, aceite uma situação como essa? Entenda um Deus que concorda com esse tipo de coisa. Evidentemente que você vai criar muito mais ateus do que crentes. Não é? Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. Matheus Francisco está com a Marineuza. A Yara entrou, bem-vinda, querida amiga, minha esposa. Então, estão todos aí acompanhando os nossos estudos. Complementando aqui a leitura da resposta, ele diz assim: o nada, aliás, os apavora mais do que eles permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. É tão verdade isso, é tanta verdade naquilo que os espíritos explicam, que no primeiro momento em que essas pessoas se sentem realmente atingidas por alguma coisa que coloca em risco a sua segurança, eles dizem: ai meu Deus! É a primeira coisa que o ateu faz. Não é? Então é ateu graças a Deus, né? É ateu graças a Deus, a verdade é essa. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada melhor para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Kardec escreve aqui, faz um comentário acrescentando a seguinte explicação a esta resposta dos espíritos. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que a ação da matéria. E a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que matéria inerte, não viram a alma escapar-se, e nem puderam pegá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria. E que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência. Se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma, foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Olha, isso é tão verdade, mas tão verdade, que quando Kardec escreve isso, não existia Rússia e nem o regime comunista. Quando eles, pela Revolução Bolchevique, eles instituíram o comunismo, a primeira coisa que eles fizeram foi
tentar destruir a religião dentro da União Soviética. Quando da queda do Muro de Berlim, 1970 alguma coisa, se não me falha a memória, ou 80 alguma coisa, a primeira coisa que voltou forte na Rússia, que já não era mais então União Soviética, foi a religião. E nunca deixou de existir sensitivos e médiums na Rússia. E eles fizeram N experiências com esses sensitivos e com esses médiums, dentro da União Soviética, dentro da cortina de ferro. Existe um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Anotem aí, depois vocês podem rever o vídeo e anotarem e procurarem, tem na internet, é gratuito. Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. É extraordinário, a gente visualiza ali, não só sensitivo, porque o sensitivo não é médium. Tá bem? O sensitivo realiza fenômenos sem a necessidade da intervenção dos espíritos, ao contrário do médium. O médium precisa dos espíritos para realizar fenômenos. Ele é um intermediário dos espíritos, diferentemente do sensitivo. Mas eles realizaram, por exemplo, experiências em que provaram categoricamente que é possível se comunicar pelo pensamento. É claro que o objetivo deles era militar, né? Mas foi provado isso. Então, olha que interessante, né? Um povo que diz que nada disso é real, que tudo está dentro da matéria, que tudo depende da matéria, realizar experiências desse tipo. Vocês leiam o livro, que vocês vão ver coisa interessante. Ali tem um médium, não vou lembrar o nome dele agora, ele não era russo, ele era, acho que do leste europeu ali, estou tentando lembrar o nome dele agora, não estou conseguindo. E ele, desafiado pelo czar, ele fugiu para a Rússia e enganou aqueles que picotam a passagem de trem. Ele enganou, mostrava um papel para o sujeito, sugestionava para o sujeito que aquilo era uma passagem. E o sujeito acreditava. E ele contou essa história lá para o czar falou, então, duvido disso, isso era possível. Não existe. Então ele entra na União Soviética, conta isso para o czar, e o czar fala, então eu desafio você a ir no Banco Nacional e retirar lá tantos milhões de rublos, sem nenhum documento e tal. Ele vai no banco, eles ficam fora aguardando, ele chega para o caixa, entrega um papel qualquer para o caixa dá uma quantia exorbitante na mão dele, ele pega o dinheiro e sai do banco e mostra para as pessoas, está aqui, ó. Ele volta para dentro do banco, entrega para o caixa e fala assim, ó, eu vim devolver o dinheiro para você, porque senão você vai ter um problema sério. Não, mas você entregou um documento, esse dinheiro é seu. Não, pega o documento aí. Quando o caixa pega o documento, ele olha, é um papel em branco, sem nenhuma validade. Então, o homem tem qualidades, o homem tem poderes que vai muito além da matéria. Essa capacidade que o homem tem vai muito além da matéria. Não está restrita à matéria, como querem os materialistas. Não é? E isso é provado por pessoas que são totalmente desligadas da ideia, desconstruíram dentro do país deles a ideia de religião. Não é? E realmente, como Kardec escreve aqui, uma sociedade fundada sobre essas bases traria em si mesmo os germes da dissolução. Ele se autodestrói. Não é? E os membros se despedaçariam entre si, como animais ferozes. Isso é verdadeiro. Não é? Um homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Isso é uma ideia íntima. Nós trazemos essa ideia íntima. Não é? Porque nós somos os seres espirituais. Essa ideia é inata no homem.
Essa ideia da sobrevivência da alma é inata no homem. Aí muitos podem perguntar, mas por que nós não acreditamos efetivamente nisso? Porque somos espíritos imperfeitos. Aliás, a ideia de Deus para o homem é uma ideia estranha. Na nossa atual evolução, é uma ideia estranha. A não ser aqueles que se debruçam sobre esses estudos, que procuram esse conhecimento, a maioria das pessoas, se você reunir num lugar, num ambiente, 100 pessoas e perguntar para elas qual é o objetivo, o verdadeiro objetivo da vida, você vai ter pelo mínimo 100 respostas diferentes. Pelo menos. Né? Então, o homem ainda está muito atrasado quanto a esta ideia. Eu faço aqui a ressalva novamente, a não ser aqueles que se debruçam sobre o conhecimento e que buscam esse conhecimento, o conhecimento das leis naturais. Quando Kardec faz a pergunta para os espíritos superiores, aonde está escrita a lei de Deus? Eles respondem, na consciência, porque é verdadeiro mesmo. Só que o homem precisa desenvolver esse conhecimento, desenvolver esse pensamento. E ele só conhece isso buscando o conhecimento, buscando aprender. Não há outra maneira. E ele segue explicando. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Tem horror ao nada. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e ao mesmo tempo dizer, qual, depois de mim, nada mais que o nada, tudo se apagará da memória e dos que sobreviveram a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá da minha passagem pela terra. O bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos, a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Esse quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engendra, constrói a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é tudo isso? Desculpe, mas o que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? Disse ainda que ela é imaterial. Mas como uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale ao nada, a religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de
que é de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou são apenas um símbolo? A própria igreja a compreende neste último sentido. Mas então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Ninguém, costuma-se dizer, voltou de lá para nos contar do que existe. Isto, porém, é um erro. É a missão e precisamente... Desculpa, é a missão do Espiritismo, a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com as suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizem-nos o que fazem, permitem-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E, se assim acontece, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Kardec fala aqui somente das comunicações dos espíritos para convencer o homem de que existe uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo mundo a ser considerado. Mas há também os encarnados que vêm dar testemunha disso. Não é? Há um programa no canal A e E, A, aquele E comercial, e o E normal, A e E, né, eles falam em inglês, que intitula-se o seguinte: Reencarnação, o espírito que habita o meu filho. Eu vou repetir: reencarnação, o espírito que habita o meu filho. São testemunhos dados por crianças norte-americanas, na sua maioria, sobre uma encarnação passada. E eles deixam claro que foram parentes daqueles na casa que estão reencarnados. O último que eu vi, a criança foi irmão da sua mãe. E desencarnou num acidente de automóvel. E fala para a mãe, conta todas as peripécias do que aconteceu e tal, e por que ele estava reencarnado, mas claramente, chama ela pelo nome, chama ela de um apelido que somente ele chamava ela daquele apelido. Ele deixa claro e evidente que a reencarnação daquele jovem era um jovem, quando desencarnou, num acidente de automóvel. Então não são só as comunicações. As comunicações fazem parte de uma ciência de observação chamada Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de observação. Como toda boa ciência, parte da observação para obter as leis que regem um fenômeno. A ciência dos homens, a ciência clássica, faz exatamente isso. Pega o material, leva para o laboratório, testa, sob todas as formas, e dali deduz as leis que regem aquele material, a sua aglomeração, a sua dissolução, enfim, tudo aquilo que é necessário saber sobre aquilo para
construir teorias ou extrair dali o conhecimento que ele precisa para a melhoria da própria vida humana. O Espiritismo faz a mesma coisa, só que com a diferença de que ele está lidando com seres inteligentes. Esse é o grande problema e a grande solução para a doutrina espírita. Problema por quê? Porque não se reproduz um fenômeno com os espíritos pelo simples desejo de reproduzi-los. Não é assim que funciona. O espírito tem as suas necessidades. O espírito, ele se comunica se tiver ordem para se comunicar. Não basta também a sua necessidade e a sua vontade. Ele está sujeito a uma série de situações. Ele está sujeito à permissão para poder se manifestar. E também a sua própria vontade. Que se ele tiver tudo isso, e não tiver o desejo de se manifestar naquele momento, ele não vai se manifestar. Por isso que o trabalho de Kardec foi um trabalho maravilhoso. Um trabalho ingente, de paciência, de dedicação àquilo que ele estava buscando, ao conhecimento que ele estava buscando. Não é? Ele foi, esperou, aguardou, frequentou as reuniões, ali no anonimato, muitas vezes, para poder extrair daquelas reuniões o conhecimento que ele precisava para construir, para escrever a doutrina dos espíritos. Não é? Então, Luiz, nessa questão da permissão que você abordou agora por último, uma pergunta. Essa permissão, ela precisa ser renovada, ou dada pelos espíritos superiores sempre, a cada vez que o espírito quer se comunicar, ou basta que ele tenha, digamos, uma permissão ad perpétuum? Olha, Alexandre, eu não sei te responder essa pergunta com a qualidade dar uma resposta com a qualidade da sua pergunta. Mas o fato é o seguinte: há um empecilho para os espíritos desencarnados se comunicarem com os encarnados, que é a não interferência no livre-arbítrio do encarnado. O encarnado, nós estamos aqui, e o estado de vigília para nós, estar acordado, pode durar aí quanto tempo? 14 horas, 15 horas, 16 horas. Isso num dia atarefado. Né? Num dia normal, 10, 8, 10 horas, 12 horas. O restante do tempo nós passamos em contato com os espíritos. O menor cochilo que a gente dá, o menor, você recosta no sofá e dá aquela fechada nos olhos para poder descansar a vista, está cansado e tal. O menor cochilo que a gente dá, o espírito se desliga parcialmente do corpo. E vai ter com os outros espíritos. É interessante como a gente é capaz de ter um sonho, fala, pô, eu dormi 15 minutos, tive um sonho danado, um sonho cumprido. É interessante como isso acontece, esse fenômeno. E toda vez que a gente fala em sonho, a gente fala em atividade do espírito. Então o espírito não vê a hora de se desligar do corpo, porque o corpo, para ele, é uma prisão. É um lugar de encarceramento. Ele está ali tolhido nas suas qualidades. Tolhido naquilo que ele pode fazer, na sua liberdade. Então, o estado de vigília é muito pequeno, vamos dizer, em relação aos momentos que o espírito tem de liberdade para se relacionar com os outros espíritos. Aliás, eu já falei aqui, vou repetir, e isso eu aprendi com os espíritos superiores, é por isso que os espíritos superiores que vêm em missão ao nosso mundo aceitam reencarnar. Porque eles têm a possibilidade de, durante o sono do corpo físico, entrar em relação com aqueles que são seus iguais. Não é? Então, se nós temos um contato muito grande com os outros espíritos,
sejam eles parentes, amigos, conhecidos, amigos de outras encarnações, com os quais nós nem sonhamos, não sabemos, como encarnados, que temos essas relações, né? Essas relações haverão de ser o suficiente para estimular o encarnado a se resignar diante dos fatos, se resignar diante da vida. Porque o grande problema do encarnado, e você há de convir comigo quanto a isso, é o orgulho. Nós somos orgulhosos, nós não abaixamos a cabeça. A maioria de nós não se dobra. A maioria de nós tenta se impor. Eu quero e acabou. Fim de conversa. E a gente sabe que o Criador, ele ensina pelas leis dele. Ele ensina conforme a necessidade de cada espírito. Eu conheci gente na minha vida, minha mãe foi uma delas, por exemplo, ficou doente 32 anos. Como se explica uma pessoa, uma boa mãe de família, uma boa mãe dedicada, uma boa esposa, uma boa cidadã, ficar doente 32 anos? Porque o que responde a essa questão se levando em consideração a justiça do Criador. Então, tudo tem uma razão de ser na vida. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. E é a isso que nós devemos nos ater, não é? Porque as coisas acontecem como acontecem, nós vamos saber depois que nós estivermos desencarnados, estivermos em estado de erraticidade, sem o corpo físico. Não é? E segundo os espíritos superiores, é neste momento, depois de desencarnar, que o homem agradece tudo aquilo que lhe aconteceu na vida, se ele conseguiu aproveitar aquilo que lhe aconteceu e dar, vamos dizer assim, a qualidade necessária àqueles fatos para poder progredir. Então, o que eu posso te dizer a esse respeito? Os espíritos, eles estão submetidos a determinadas circunstâncias. Querer e poder são duas coisas diferentes. Querer, poder e fazer acontecer são três coisas distintas, que dependem de fatores, que não estão ligados, muitas vezes, à vontade do próprio espírito, à vontade do desencarnado, mas a essas circunstâncias, que determinam se o fato vai ocorrer ou não. Kardec teve uma dificuldade enorme para entrar em contato com os espíritos. Ele queria entrevistar determinado espírito e não se manifestava. Não se manifestava. Num determinado momento se manifestou. Por que o Criador agiu assim com ele? Deve ter uma razão. Boa pergunta. Deve ter uma razão. Não é isso? Estava testando o seu empenho, a sua dedicação, a sua boa vontade, sua determinação? Não sei. Como a gente pode responder isso? Não sei. O fato foi que ele persistiu. Persistiu, escreveu o primeiro livro dos Espíritos com 600 questões, depois foi ampliada para 1012, mais a conclusão, 1011 mais a conclusão, né? Na realidade, são 1222, contando as questões e a questão A, e às vezes a B, são 1222 questões, né? Então, ele primeiro escreve com 600, depois amplia para 1222 questões. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Nada é como nós imaginamos. Nós somos, muitas vezes, meros espectadores dessas circunstâncias, dessas situações. O fato é que nós temos que nos manter firmes no propósito de dar sequência à nossa existência com qualidade e submissos à vontade do Criador. Submissos, resignados diante da vontade dele. Porque o fato é o seguinte, nós temos que nos resignarmos diante das coisas e termos a sabedoria de distinguir aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, o inexorável, daquilo que nós podemos mudar pela nossa vontade, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação.
Existe essa diferença. Porque o que é da vontade do Criador, nada muda. Mas o que é da nossa vontade, o que é circunstancial, pode ser mudado pelo nosso empenho. Pode ser mudado pela ação da vontade, do empenho, da dedicação de cada um. Não é? Por exemplo, a doença da mamãe foi um fato inexorável na vida dela. E ela venceu. Ela chega no final da vida dela, desencarna e não desencarna do fato que originou a doença dela. Uma mulher altruísta, corajosa, empenhada em vencer as suas dificuldades, sempre encarou as suas dificuldades, sempre do ponto de vista da confiança em Deus, a confiança na vida. Chorava, é claro, é natural, era humana. Chorava, muitas vezes pedia forças para poder progredir, prosseguir, né? Mas sempre empenhada em vencer. Nunca baixou a cabeça para as dificuldades, não. Sentia, como todo ser humano sente, a dor de uma situação. Mas sempre empenhada em vencer. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, os espíritos se comunicam conosco? Sim, se comunicam dioturnamente. O fato é esse. Se nós não nos lembramos de ter sonhado com um ente querido, com um amigo, com um conhecido de outras encarnações, não sonhamos porque não é permitido. Interferiria no nosso livre-arbítrio, na nossa tomada de decisões. E nós precisamos tomar, porque seremos julgados pela nossa consciência de conformidade com as decisões que tomarmos. Ninguém julga a gente, não existe lá um grupo de togados, né, para julgar a gente depois que a gente desencarna, não. É a nossa própria consciência que nos julga, né? E nós saberemos medir como espíritos se nós fizemos o bem ou deixamos de fazer algum bem que estava ao nosso alcance fazer. Ou se fizermos o mal, prejudicamos alguém. E é isso que determina, por exemplo, uma nova encarnação. É isso que vai determinar uma nova encarnação. Como é que nós iremos reencarnar? Como é que será a nossa próxima existência neste planeta ou num outro planeta qualquer? De conformidade com as nossas últimas encarnações, com a última e com as outras encarnações. Nós fazemos um apanhado de tudo isso, como desencarnados, estudamos o que nós já adquirimos como conhecimento, como virtudes, e visualizamos aquilo que nos falta adquirir. E pedimos uma nova encarnação, sempre norteados por esses fatos. Muitas vezes se pede uma encarnação com dificuldades físicas, com dificuldades mentais, com dificuldades de locomoção, na miséria, por exemplo, né, vivendo uma situação de miserabilidade, de dificuldades materiais terríveis, porque o espírito precisa adquirir naquela situação alguma virtude que ele não tinha. E somos nós, são os espíritos que reencarnam, que pedem essas dificuldades. Não é imposto pelo Criador. O Criador não é sádico, que impõe um filho seu reencarnar numa favela, diante da guerra, numa situação de guerra, de violência. Absolutamente. Somos nós que pedimos. Os espíritos, ao reencarnar, pedem, solicitam uma reencarnação como aquela. Não é? Então, nós somos herdeiros e, ao mesmo tempo, vítimas daquilo que pedimos. E temos que arcar com essa responsabilidade. Porque, ao desencarnar, nós vamos saber, mas você pediu. Você pediu, você solicitou uma encarnação assim. Não tinha punição nenhuma, não havia punição nenhuma da parte do Criador em colocar você numa circunstância como aquela que você viveu. Absolutamente. Então, e tudo isso está ligado, tudo isso que eu falei, em relação à nossa existência aqui na Terra, está ligado ao relacionamento que nós temos com os desencarnados. Tudo isso está ligado a isso. Precisamos das circunstâncias que nós vivemos para o nosso progresso.
Precisamos daquilo que recebemos da vida para o nosso progresso. Precisamos viver desta ou daquela maneira para progredir como espíritos, porque o propósito é sempre esse. A vida aqui na Terra é um acidente de percurso. Não é o propósito do espírito estar encarnado. Ele está encarnado temporariamente, apenas para adquirir as virtudes, o conhecimento que lhe falta. Progresso do espírito é igual a acúmulo de conhecimento. Ele acumula conhecimento e progride. Não há progresso se não acumular conhecimento. E o conhecimento ele pode ser de ordem intelectual e de ordem moral. Se o espírito estiver desenvolvido somente intelectualmente, ele pode pedir uma existência totalmente apagada, do ponto de vista social, por exemplo, do ponto de vista financeiro, para poder adquirir as virtudes que ele não tem. E o inverso também é verdadeiro. Se ele tiver muito desenvolvimento moral e não tiver desenvolvimento intelectual, ele pede uma encarnação onde ele possa ter experiências, oportunidade para aprender e desenvolver o seu intelecto. Então, tudo isso está ligado às circunstâncias em que nós vivemos e às circunstâncias que regem a comunicação dos espíritos conosco, que determinam essa comunicação. Porque isso pode interferir numa lei do Criador chamada livre-arbítrio, que ninguém interfere, nem ele. Nem Deus, nem Jesus, nem ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. Como a decisão é nossa, a responsabilidade pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade será sempre nossa. Esse é o propósito da lei do livre-arbítrio. Olha, a decisão foi sua. Ninguém tomou a decisão por você. Se você foi por aquele caminho, ninguém te obrigou. Você poderia ter decidido por outro caminho. Se você decidiu por aquele caminho, bom proveito. Não é? Faltam 3 minutos para o encerramento da transmissão. Vamos anotar aí, capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Questão de número 149. Vamos fazer a nossa prece e depois nós podemos aí utilizar o tempo que falta para discutir mais alguns assuntos. Vamos elevar então o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, contribuir, sermos úteis. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.